Bom dia, segunda-feira, dia 22 de setembro. Nós iniciamos amanhã com Marte já no signo de Escorpião. Deixou ali o ponto de debilidade, o signo de Libra, ingressou em Escorpião às 4 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Bom, gente, quando Marte transita Escorpião, ele está num ponto bem confortável, né? Onde ele tem o domínio noturno dele. Como Marte tem essa configuração de ação, de iniciativa, de briga, de luta, de força, né? Quando ele está em Escorpião, que é um signo da água e é um ponto bem confortável para ele tem domínio, ele tem controle, tem essa mesma palavra, controle. Então, o trânsito de Marte em Escorpião tem um perfil altamente controlado, muito estratégico, né? Do aguardo do momento ideal aí para as iniciativas. E pode ser muito interessante quando ao longo desse trânsito ele tiver bons aspectos, pensando no fator das iniciativas, porque Marte nesse ponto ele atinge o que for preciso atingir, né? Então a gente tem aí facilidade para lidar com os assuntos que têm objetivos definidos, né? Até para o emprego da ação ele não é muito veloz, ele não é muito forte, ele tem mesmo um potencial agudo, né? Ali, ó, direto no alvo ali, né? Então são momentos interessantes. E também ontem a Lua ingressou no signo de Libra no início da noite, né? E está se aproximando agora, na hora que eu estou gravando, da conjunção a Mercúrio. Será perfeita às 8h35 da manhã. É legal, né? Porque é uma conjunção dos planetas, dos astros mais rápidos no signo de Libra, que cria uma facilidade de interação e troca, né? De movimento cotidiano que é bem suave. Depois que a Lua passa pelo mesmo grau de Mercúrio, ela vai gradualmente se aplicando à quadratura a Júpiter. Mas a quadratura vai ser perfeita só amanhã na terça-feira, bem no meio ali, no comecinho da tarde, às 13h02. Então hoje, principalmente quando for chegando mais lá para o final da tarde, a gente já vai começando a perceber mais fortemente a influência da Lua em Libra em quadratura a Júpiter, no signo de Câncer. E exatamente essa quadratura requer atenção com os excessos, tá? Principalmente porque Júpiter tem uma representação abundante e ele está no ponto da exaltação, é ter cautela com excessos alimentares, por exemplo, né? Ele tem um perfil que não é muito assim do alto risco, mas quando a gente pensa também na reserva e cuidado com as coisas, também no sentido excessivo. Às vezes o cuidado, principalmente quando envolver pessoas, pode ser invasivo, né? E aí tem que ter cautela em relação a isso. Agora, para investimentos, essas coisas do campo material, é atenção, não é muito bom arriscar demais, né? Mas também a gente tem que ir num campo do equilíbrio, porque também ficar com aquele perfil altamente protetor, reservado demais, pode ser um ponto prejudicial. Não chega a ser uma configuração de mau humor, longe, até porque o Júpiter está no ponto onde a Lua tem domínio, né? Eu penso que a quadratura ela cria deslizes, desvios e atrapalha um pouco o fluxo natural das coisas, mas não chega a ser um perfil de mau humor, tá? Mas cautela aí se você tiver assuntos importantes para iniciar, para lidar aqui entre a segunda e a terça, né? Mas hoje ainda teremos o ingresso do Sol no signo de Libra, bem no meio da tarde, às 15h19. Bom, quando o Sol ingressa no signo de Libra, ele tem o prejuízo ali da queda. Em Virgem, ele ficou peregrino, o trânsito dele inteiro, né? Agora, em Libra, ele entra num ponto de debilidade também, que é o ponto da queda. Pensando nesses fatores do alto sucesso, de grande visibilidade, não é exatamente um ponto muito forte, assim, de controle, porque ele fica num ponto onde ele não tem domínio, né? Então, cautela se você tiver que se expor muito ao longo desse trânsito do Sol no signo de Libra, porque ele não favorece muito a alta exposição. Para se colocar, principalmente nos assuntos que você não tem muito domínio, cautela, tá? Ele está transitando num signo de domínio de Vênus. Vênus é um planeta benéfico, não tem um perfil assim de irritabilidade, mas fica suave até, né? E também em termos de natureza, o Sol é quente, né? E o signo de Libra também é um signo quente, o que cria, assim, eu diria, algumas facilidades até para a gente levar. Então, não é exatamente um trânsito adverso, péssimo, mas é claro que se você tiver assim, objetivos muito delineados, é bom escolher os momentos em que o Sol tenha bons aspectos, né? Na verdade, sempre, gente, tá? Para as iniciativas, sempre com bons aspectos. E aí a gente vai levando, então, né? Nós tivemos o ingresso de Vênus no signo de Virgem, né? Na semana passada. E aí o Sol em Libra está disposto por Vênus em Virgem, que também está num ponto de queda,
não é uma junção muito boa, né, de configurações. O que eu penso que vai deixar aí esses dias seguintes, assim, é simples, né? Até para figuras, assim, de muita liderança ou exposição muito em mídia, talvez não seja, assim, de grande repercussão, né? Se não tem um avanço de tanta repercussão, porque ficou tudo meio minguado, né? Então, cautela aí, tá? Se você tiver que lidar com assuntos de alta exposição, ou se você for líder também, ou tiver, assim, objetivos delimitados. O trânsito de Marte em Escorpião favorece o atingimento dos objetivos. Então, prefiro os momentos em que Marte em Escorpião esteja bom e que o Sol em Libra não esteja, assim, também em aspectos difíceis, né? Se você tiver que escolher algum bom momento, tá bom? Bom, gente, é isso. Aí o que vai acontecer? Então, amanhã a gente tem só a quadratura entre Lua e Júpiter às 13h02 e depois ela vai ficar fora de curso. Mas amanhã eu volto e aí a gente fala mais da terça. Ótima segunda para vocês, então até amanhã.